Boa noite a todos. Sejam bem-vindos uma vez mais a mais uma reunião da caravana espiritualista Eleitos do Céu. Agradecemos a todos a presença, não é através da live, a todos aqueles que vão assistir mais tarde, e rogamos a Deus mais uma vez que tudo aquilo que cada um de vocês estiver precisando, que Deus possa abençoá-los nessa noite segundo a sua glória e os nossos merecimentos. Vamos trabalhar então. Amado e bondoso Deus, Pai amado de luz, de bondade e de misericórdia infinita. Mais uma vez, humildemente nós pedimos licença para chegarmos na Tua presença grandiosa. Pedimos licença aos amigos e benfeitores espirituais que aqui já se encontram, para uma vez mais colocar os nossos canais mediúnicos à disposição do mentor de luz mais indicado para coordenar glória a Deus, glória ao Pai, glória ao Filho e glória ao Espírito Santo de Deus. Bendito seja a bem-amada Mãe Maria, escolhida pelo Senhor absoluto da vida, para que em seu ventre materno fosse gerado o Filho de Deus. Bendito seja o sublime Nazareno, Messias, que desceu a este plano físico para transformar toda a humanidade, trazer as boas novas do céu em forma de amor, de bênçãos e de palavras que ecoam no céu e na terra por toda a eternidade. E bendito e grande sejas tu, amado Deus, bondoso Pai, amantíssimo Senhor da vida, princípio de tudo, grande e amado Mestre Deus. Que assim seja, e graças a Deus. Saudações energéticas, e eu vos trago uma vez mais do plano espiritual. Boa noite a todos, amados e amadas, filhos e filhas deste Deus extraordinário, deste Pai bondoso, cuidadoso, extremamente generoso com os seus filhos e as suas filhas, porque acompanha cada um de vós dia e noite, noite e dia, movendo céus e terras, para que vocês possam alcançar seus objetivos, seus ideais e os seus propósitos em vossas vidas. E falando em vidas, do que falamos hoje, Dorali? Jamais desista. É isso que Deus espera de vós. Jamais desista. É isto que Deus espera de vós. Por que escolhemos este tema para hoje? Porque hoje é uma noite em que teremos que falar em assuntos muito sérios, alguns agradáveis, outros desagradáveis,
mas que precisam e se fazem necessários um grito de alerta da espiritualidade para que cada um de vós se sintam mais tranquilos com o que vem por aí. O apóstolo Pedro, grande Pedro, um dos maiores apóstolos, depois que Jesus já havia sido morto, no ano de número 9, ele chegava na cidade de Formosa para fazer mais uma pregação rotineira, como todos os apóstolos que, quando Jesus morreu, se espalharam para cumprir a missão. Não é que Jesus deixou a eles, depois que ressuscitou, e deu a cada um a missão de quê? De evangelizar, de levar os ensinamentos do Mestre Jesus aos 4 cantos do mundo. Então Pedro estava chegando na cidade de Formosa, e como todas as cidades medievais, aquela também era cercada por um grande muro. E ele notou que tinha alguém sentado no chão, assim. Aí quando ele se aproximou, aquela pessoa olhou para ele e disse: não tem uma moeda? Uma moeda? E Pedro se deu conta que ele não tinha nada. Não tinha. Na realidade, não tinha nenhuma moeda mesmo. Porque assim como Jesus, muitas vezes, eles acordavam, não sabiam nem onde iriam dormir logo à noite. Porque a missão era pregar e pregar. E as pessoas ajudavam. Não é? Onde eles chegavam, as pessoas ajudavam. Então, dificilmente, eles tinham dinheiro. Não é? Porque recebiam tudo das pessoas. Aí ele olhou e percebeu que aquele homem era aleijado, que ele tinha uma perna aleijada. E Pedro disse a ele: eu não tenho uma moeda para te dar, mas eu posso te dar só o que eu tenho, se tu me permites. Aí o aleijado disse: mas o que tu pode fazer por mim se tu não tem uma moeda? Aí ele chegou, botou a mão na cabeça do aleijado e disse assim: confia em Jesus, que por ti morreu, e agora por ele tu vai andar. E aquele aleijado começou a sentir um formigamento na perna, e começou a olhar para a perna dele, e começou a perceber que a perna começou a ficar rosada, da cor normal da pele, e ele começou a mexer e tirar aquela perna debaixo da outra, que a vida inteira era assim se arrastando. E Pedro disse a ele: levanta. Mas eu não vou conseguir. Ele disse: vai, levanta, porque eu estou te dando o melhor de mim, a cura do Mestre Jesus. E ele levantou aquele aleijado, e o aleijado fazia assim com as pernas, feliz, feliz, agarrado nas mãos de Pedro. Aí Pedro largou as mãos dele, levantou os olhos aos céus em silêncio e agradeceu a Deus, porque sabia que era Deus que estava fazendo o milagre, não era ele. Ele era simples intermediário. Aí Pedro sorriu e disse a ele: agora vá. Vá ver os teus familiares, vá correr, vai sentir o vento no rosto, vai nadar, vai ser feliz. Então, quantas vezes que vocês, na vida de vocês, que vocês acabam sendo podados pelos pensamentos arcaicos e negativos, da tristeza, do desânimo, da falta de confiança em si próprio. Está mais do que na hora de saber que mesmo tu não tendo um QI altíssimo, mesmo que tu não tenha uma inteligência privilegiada, isto não quer dizer que tu não tenha nada para dar ou para aprender. Tudo passa nessa vida pela confiança.
Porque o ser humano que confia em si próprio, ele se afasta da maior armadilha que existe no mundo em matéria de sentimentos. E qual é a armadilha em forma de sentimentos que o ser humano tem? Vocês sabem? É o medo. Vocês já perceberam? Eu vou dizer uma coisa agora que talvez não agrade vocês, mas é uma verdade. O ser humano tem muita fé em Deus. Mas eu vou te perguntar, tu confia mesmo totalmente em Deus? Confia? Ou quando aparece o problema, por maior que ele seja ou por menor que ele seja, a primeira coisa que tu sente, o que é? Não é o medo? Então está na hora de parar de sentir medo. Por isso que se diz, jamais desista, jamais desanime. Porque vocês são filhos de Deus. E se Deus vos colocou aqui nesta época, reencarnados acá com um corpo físico, carnal, é porque vocês são merecedores da vitória e da felicidade em todo sentido. Por pior que seja o que tu estás passando, nesta vida tudo é passageiro. Não se esqueça jamais disto. E se abrace nesta causa chamada vida. E se abraçando nessa causa chamada vida, cada um de vós se abraça numa causa chamada coragem. Abraçando a coragem, tu abraça a autoconfiança. Abraçando a autoconfiança, te volta a esperança, te volta o riso, te volta a certeza, e tu começa a perceber que tu é um outro ser, transformado pela energia divina e misericordiosa de Deus. Pense nisso que o mentor de Kilmac está te falando nesta noite. Principalmente porque tu vai precisar muito disto. Vocês lembram que quando eu comecei a falar agora, eu disse que tinha alguns avisos desagradáveis a dar a cada um de vós? Então eu pediria que vocês tivessem o máximo de atenção no que o mentor vai falar agora. Vocês estão prestes a passar por um furacão. Um furacão físico, não de vento, mas uma transformação. Para que vocês tenham uma ideia, não é? Vocês estão às portas já. Isto é questão de dias, não é? De um grande confronto aqui, neste país, tão amado pela espiritualidade, pelo amor que tem, pelas etnias, mas que vai se transformar numa praça de guerra. Sabe por quê? Porque está na hora de fazer uma faxina, que nós no plano chamamos de libertação. Vocês lembram que eu falei há tempos atrás que o planeta, ele não estava girando só ao redor de si mesmo, ele estava se chacoalhando como se fosse uma peneira. E aqueles espíritos trevosos que renascem acá e cultuam muito mais o ódio do que o amor, aos poucos iriam caindo desta peneira, porque o próprio planeta, nesta evacuação que está fazendo, curando as suas feridas, as suas chagas abertas pela raça humana, ele mesmo está fazendo com que isto aconteça. E o que vem pela frente são decretos do governo. Preste bem atenção no que eu vou dizer. O governo, o presidente, ele vai assinar 3 decretos. O primeiro logo agora depois de 7 de setembro aí, que é o estado de defesa.
Depois, mais tarde, ele vai assinar o decreto de estado de sítio. Vocês vão interpretando o que é isto. E por último, mais tarde, o estado de guerra. Por que isto? E vocês sabem, eu já disse isto acá, não é? Nós, da espiritualidade, raramente falamos em política. Mas a coisa se transformou de uma maneira que nós vemos há 3 meses tentando, de todas as maneiras, fazer com que os opositores a este governo não fizessem o que estão fazendo. Tanto que estão preparando até um atentado contra ele. Mas mesmo que isso aconteça, não acontecerá nada a ele. Vocês estão entendendo? Porque quem botou ele ali foi o Mestre Jesus. Ou por que vocês acham que a frase que ele mais disse durante suas campanhas é do Evangelho de João? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E é isso que vai acontecer. Então se preparem para dias difíceis, porque é a esquerda contra a direita, para ser mais simples para vocês entenderem. Então vocês vão ver familiares se matando pelo fanatismo político. O ser humano, ele pode ter um ideal, um idealismo, uma ideologia, mas não um fanatismo. E entre aqueles que são fanáticos, existem os que cultuam muito mais o ódio do que o amor, como eu disse. Então vão entrar em guerra. E para que vocês tenham uma ideia, será criado um novo tribunal. Um novo. Esse STF será fechado e terá o Supremo Tribunal Militar, escolhido pelo presidente, generais, e que farão uma nova Constituição. É claro que isso não vai levar 2, 3 dias, não é? Por isso que eu digo, se preparem para viver aí no mínimo 45 a 60 dias de intensas batalhas, até mesmo campais. Vocês viram coisas lá do tempo das guerras medievais. As pessoas com paus, com armas, com enxadas, se matando. Não pense que Mentor Kilmark está louco, não. Mas eu precisava avisá-los. Para vocês depois não dizerem, Mentor Kilmark, por que tu não nos avisou? Mas eu já venho avisando. Eu venho falando dos caos apocalípticos, não é? Eu já ia falar isto lá atrás. Lá atrás. Quando me falaram, há tempos, vocês lembram dos 3 dias de escuridão? E que eu respondi, eu digo, 3 dias de escuridão existem para quem vive na escuridão. Jamais haverá 3 dias de escuridão. Por quê? Porque o povo está vivendo na escuridão. Vocês não notaram, mas vocês estavam vivendo numa ditadura. Uma ditadura dita por quem? Pelo Congresso, pelo STF e pelo Senado. Agora, aqueles que julgam, prestem atenção nesta frase. Aqueles que julgam serão presos e serão julgados. Vocês vão dizer, mas aquele, entrando em camburão de polícia, em ônibus grandes, deputados, senadores, ministros. E o povo enfurecido. E outro muito maior, imensamente 100 vezes maior, alegre, pintando o rosto de verde e amarelo e indo às ruas apoiando o presidente. A imensa maioria
A imensa. Mais de 85%. Então as guerras terão, haverá mortes, é claro, mas não se assustem. Não é? É claro que nos lugares maiores, das cidades maiores, se puderem, quem tem remédios controlados, não é? Quem tem idosos em casa que dependem, façam um estoquezinho do remédio, não é? De alguma coisa a respeito de comida, porque pode faltar. Por quê? Porque os caminhoneiros estão irmanados junto. E sob a ordem do presidente, eles estão só esperando para trancar todas as rodovias. O país vai parar. Sabe o que é isso? Vai parar. Não passa ninguém, a não ser ambulâncias, como já aconteceu uma vez e vocês sabem disso, né? Se o caminhoneiro quer, ele para o país. E eles já estão com tudo formalizado para isto. Então eu venho cá essa noite avisá-los, amados, para que vocês nunca desistam. Não se atemorizem, porque vocês têm um Deus que vai cuidar de cada um de vocês. Aí vocês vão dizer, mas mentor, tu acabou de dizer que vai morrer. Vai morrer aquele que traz o ódio acima do amor. Não importa se tu é da esquerda. Se tu tem uma ideologia, mas tu é calmo, tu tem a tua família e apenas não concorda com o governo. Tu não tem nada a temer. Assim como aquele da direita, não é? Que apoia o presidente, mas que não precisa ir lá brigar. Não precisa brigar para apoiar. Não precisa alimentar o ódio. Então as brigas, elas não serão generalizadas. Vocês entendem? Não é o país todo que vai brigar. Não. Serão em pontos isolados. Mas haverá, eu estou avisando só para que vocês depois não digam que o mentor Kilmack não avisa. Então, fecha STF, fecha Senados, e todos vão ter que responder ao Supremo Tribunal Militar e ao presidente Jair Messias Bolsonaro. Eu sei que vocês estão achando que, não, mas isso é loucura, isso não vai acontecer. Então esperem. Esperem que vocês verão. Vocês verão coisas que vocês não viram em toda a geração. Vocês verão atrocidades, covardias. Verão grandes exemplos também de brasileiros que, em vez de lutar, vão amparar as pessoas. É nessas horas que se destacam os grandes, os heróis, e se destacam também os covardes e os pequenos. Por isso, mais do que nunca rezem. Rezem hoje pela nação brasileira, rezem por seus familiares que moram em outros lugares mais longe, nas cidades maiores onde serão mais atingidos. E orem por vocês mesmos. Porque é uma notícia que nós não queríamos dar. Nós estávamos tentando de todas as maneiras, intuindo, mas na noite de sábado, em que os 14 líderes da esquerda decidiram, aí não tinha mais o que fazer. O que tem é nós continuarmos, né, intuindo para que eles não façam esse atentado que eles querem fazer, porque não vão conseguir atingir o presidente e vai enfurecê-lo ainda mais, não é? Porque as decisões já foram tomadas. Já foram. Se vocês pesquisarem, vocês vão ver que o presidente já entrou pedindo impeachment de um ministro. Então ele está fazendo tudo dentro da Constituição. Entrou e está indo nos 3 poderes, não é? No Supremo Tribunal, no Senado e na Câmara dos Deputados. E é claro que todos vão negar. Estão rindo da cara dele. Estão rindo. Mas não estão sabendo
que o plano, na realidade, é seguir o protocolo que está na Constituição, que depois vai ser trocada, vai ser mudada totalmente. E por que mudada totalmente? Porque essa que está aí privilegia esse tipo de coisa e escraviza o brasileiro, o povo. O povo hoje vive uma ditadura e não nota. Vê os preços das coisas. Ai, mentor, mas e com isso não vai aumentar? Vai. Durante essa transição agora, os preços vão aumentar mais. Por quê? Porque vão trancar tudo. O país vai parar. Os agricultores, não é? Que precisem de diesel, dessas coisas todas. Pensem nisto. Os agricultores que eu falo em geral, não é? Porque vai ter lugares em que as pessoas não terão nem mesmo combustível para sair de casa. Então prestem atenção nisso, que é seríssimo e é gravíssimo. E pela manifestação que vocês vão ver no dia 7 de setembro, já vai dar para vocês terem uma ideia do tamanho que vai ser. Então pensem nisso. Por favor, pensem e orem. Porque nós da espiritualidade tentamos de todas as maneiras fazer com que isso não acontecesse. Mas como disse o Mestre Jesus, o ser humano, infelizmente, às vezes ele se torna vítima do seu próprio livre arbítrio. E o livre-arbítrio gera as consequências. E as consequências agora virão. Então pensem nisto. Mas jamais esqueça que nós estaremos, como eu disse, cuidando de cada um de vós, amparando-os, porque aquele que confia em Deus, ele vai orar e vai pedir a Deus a proteção para si e para quem ama. E Deus não abandona, jamais. Jamais abandona aquele ser que eleva o pensamento ao alto e pede socorro a Ele. Faça isso ainda esta noite. Se vocês entrarem nas redes sociais, algumas coisas aí já está aparecendo. Pode ter certeza disto. Mas o pior vem pela frente. Nesses próximos 45 dias, vocês verão um verdadeiro inferno. Aqui, nesse país tão abençoado por Deus. Que Deus vos abençoe, meus filhos. Que Deus vos abençoe. E que Deus cuide, cada um de vocês, cuide de seus familiares, repito, e aqueles que vocês amam. Alguma pergunta, Doreli? Sim, mentor, temos. Mentor, o Triângulo das Bermudas é um campo magnético no oceano ou é apenas lenda? Grande pergunta. Grande pergunta. É um campo, ele é um portal, na realidade. É como se fosse um vácuo no sistema terreno. O que é um vácuo? Um vácuo? Ele é um portal energético. Vamos supor que a Terra, vocês sabem que a Terra é redonda, e vamos supor que ela tenha um pavio. Um pavio. Que quando se acende, não é? Não tem aqueles tipo de bombas antigas que tinha redonda e tem um pavio que acende, não é? E ali ela explode. O Triângulo das Bermudas é uma entrada de energia fundamental, né? Para a manutenção do mundo marinho e o mundo intraterreno. Então, por isso que somem barcos, somem aviões, tudo desaparecem ali. São sugados por essa energia, são desmagnetizados simplesmente.
Muito em breve, e quando eu digo muito em breve, em menos de 10 anos, haverá uma expedição que vai mergulhar nas águas profundas do Triângulo das Bermudas. Vocês lembrarão disto ainda. 12 anos no máximo, porque já está sendo preparado, não é, um submarino para isto. Entendeu? E aí vocês vão se lembrar. Porque, por incrível que pareça, pelo número de naves e de barcos que ali afundaram, sabe o que eles vão achar lá no fundo? Nada. Nada. Vezes nada. Porque o Triângulo das Bermudas, como eu disse, é um portal e ele é habitado. Aí vocês vão dizer, não, agora o mentor está louco. Está louco. Pode saber que está louco. Existe ali grandes... É como se fosse uma base. O Brasil não tem uma base na Antártida? Tem, não tem? Uma base. Não é? É como se fosse uma embaixada no outro país. Então, o mundo extraterreno tem uma embaixada ali no Triângulo das Bermudas, que controla esta energia para o equilíbrio de todos os mares e de todo o planeta. Porque senão, a destruição seria maior ainda do que já é nos mares. A quantidade de plástico e de tantas coisas que é encontrada no mar. Quantos bichos mortos por causa disso? Então, só para vocês terem uma ideia. Mentor, como assim Jesus colocou o presidente lá? Ótima pergunta. Ótima pergunta. Quando começou as campanhas, não é? Antes disto já. No plano, os seres ascensionados que governam o planeta, junto com o Mestre Jesus, disseram, temos que escolher um homem para transformar isto, mudar. Esse povo está sendo esmagado demais, está sendo judiado demais, explorado demais pela corrupção, pela impunidade. Porque, na realidade, o que fazia? O governo dava 10% para o povo ficava feliz e roubava 90%. Então, a espiritualidade disse, está na hora de mudar isto. Então, por isso que eu disse escolhido por Jesus. Mas não foi escolhido por Jesus, foi escolhido pelo povo, porque ele foi eleito diretamente pelo povo. Não é? Mas com a direção dos seres ascensionados de luz. Porque nada que acontece nesse plano aqui, em matéria de revolução, e que atinja o povo em geral, porque o povo é de quem? O povo é de Deus. Não é? A grande maioria, a esmagadora, é de Deus. Vocês sabem disto. Não é? Então eles cuidam. Eles cuidam e fazem com que, de uma maneira ou de outra, eles sejam abençoados pelo amor de Deus. Mentor, essas mudanças vão ocorrer também nos outros países, principalmente os da América do Sul? Não. Infelizmente não. Mas vão acontecer porque o mundo todo vai ver isto. O mundo todo vai ver essa transformação aqui do Brasil. Então, lá no continente, nos outros continentes, sim. Né? Europeu, principalmente, não é? Vocês vão ver falar muito. Principalmente o continente europeu. No meio desse caos político, como vai se comportar a pandemia? Vamos ter trégua? Não tem. Não haverá trégua nenhuma. Por isso que eu digo, que eu estava falando, que vocês têm que ter muito cuidado. Muito.
Porque além de tudo isso que vai acontecer, essa balbúrdia, essa anarquia, não é? Porque na realidade vai ser uma anarquia até funcionar tudo, até terminar os confrontos. Muitos morrerão de Covid. O que não morrer lutando, vai morrer de Covid. Por quê? Porque não se juntar. Não é? Se revoltam, se juntam. Vocês vão ver agora. Agora, até mesmo isto. Imagina 2, 3 milhões de pessoas como vai estar no dia 7. Vocês acham que estarão todos de máscara? Vocês acham? Vocês acham que alguém vai sair para brigar? Pode estar com outra máscara, contra gases e coisas. Não é? Não estar com panos apenas enrolado no rosto. E o vírus castigando. Mas não esqueçam de uma coisa que o mentor falou no começo. O planeta é uma peneira, ó. Ele está balançando. Vai morrer quem tiver que morrer. Eu sei que é triste, né? E duro o mentor Kyuma quer dizer isto. Agora, se tu ficar em casa assistindo pela TV, tu não vai morrer. Por mais ódio que tu esteja, um exemplo. Agora, se tu sair para brigar, tu tem 2 caminhos. Sair e voltar. Ou sair e não voltar. Pensa nisso. Pensa nisso antes de pegar uma enxada, um pau, uma arma e dizer, eu vou para a luta. Pensa nisso. Por favor. Mentor, por favor, pode explicar o que significa um portal? Um portal é o que separa a energia fluídica, não é? Universal. O que é uma energia fluídica universal? É uma energia que transmite a positividade e alimenta positivamente todos os planetas deste sistema solar. Todos, sem exceção. Todo o planeta tem um portal, para que vocês possam entender. Então, esta energia que eu falei, que ela é universal, não é? Ela entra através desses portais. Aqui na Terra, por exemplo, através do Triângulo das Bermudas. Ela entra através dos cânions, que entra também aqui no Brasil. A Chapada da Diamantina tem um portal enorme, para que vocês tenham uma ideia. E assim por diante. Então, cada planeta, ele tem os seus portais de entrada desta energia universal, que alimenta o planeta. Alimenta. Porque senão, vocês teriam muito mais erupções vulcânicas, por exemplo, não é? Porque aí o planeta incha. Não é? Essa energia é como se fosse um filtro solar que vocês usam para não queimar a pele. É a mesma coisa. Né? Então, isto é o portal. Os militares vão ser obrigados a participar ou ficar de fora? Que Deus cuide deles. Os militares estão ansiosos. Estão todos do lado do presidente. Estão todos já. Eles têm tudo planejado já. Já está planejado tudo. As ações, todas. Todas. Porque o exército vai para a rua. Vai para a rua. Para quê? Para defender o povo de bem. Não é? Eles estão todos do lado do presidente. Mentor, mediante isso, não teremos eleições em 2022? O atual presidente vai tentar se perpetuar no poder? Não, não.
A eleição será normal, não é? Em 2026 ele sai, não é? Com toda certeza, não é? Já posso adiantar para vocês isto. Por quê? Porque depois, vocês têm que entender uma coisa, depois que passar isto e que acalmar as coisas, o país, ele vai sair altamente valorizado. Vão começar a vir caravanas e caravanas de empresas para investir aqui. O que já está acontecendo. Já também há 3 meses, se vocês entrar, vão ver que já tem lojas, enfim, que já estão investindo acá, porque estão percebendo que o Brasil está crescendo. Então, o que vai acontecer? Não é? O Brasil vai ficar melhor, o real vai valer muito mais do que vocês imaginam. O dólar vai desvalorizar um pouquinho em relação ao real. E isto vai dar uma folga para o Brasil. O Brasil vai se transformar num país praticamente de primeiro mundo. Em 6 anos. Anotem isto aí. Quando este presidente sair em 2026, esse país estará totalmente transformado. Totalmente transformado. Anotem e guardem tudo o que o mentor está dizendo nesta noite. Esta live é para guardar para sempre. Como essas mudanças serão recebidas por outros países, especialmente a China? A China vai ficar torcendo o nariz, para variar, não é? Por quê? Porque eles têm os olhos voltados aqui para o Brasil. Não é? Se eles pudessem, eles compravam o país inteiro. Só para que vocês tenham uma ideia. Não é? Eles tentaram, só para que vocês percebam uma coisa, ó, e só não conseguiram porque o presidente estava muito atento. Eles tentaram e compraram alguns deputados para comprar 26% de uma lei. Uma lei que os deputados tentaram colocar e vender 26% do território brasileiro. E a China automaticamente seria compradora. Você sabe que parte é esta? Era uma faixa de terra do Mato Grosso do Sul até a divisa, ali com os outros países. Eles fariam uma estrada de ferro para transportar grãos. Aí eles compravam do centro do país arroz, soja, milho, tudo o que falta lá. Vocês entendem isso? Este era o plano da China. E o presidente está comendo eles pelas beiradas, assim como se come mingau. Não é? Por isso que eles estão tão de nariz torcido e vão ficar mais ainda. Agora, quando começarem a ver tudo isto. Mentor, o que vai acontecer 7 de setembro? 7 de setembro não vai acontecer nada. Né? Vai acontecer o quê? A reunião da esquerda, não é que está reivindicando a Avenida Paulista já para não deixar que a direita faça, né, esse movimento que é para fazer de mais de 3 milhões de pessoas na Avenida Paulista, não é? Mas como o pessoal é mais pacifista, não é? Possivelmente eles vão abrir mão da Avenida Paulista e vão para outro lugar, lá em São Paulo, que cabe também os mesmos 2, 3 milhões. Vocês entendem? Aí a esquerda, o pessoal da esquerda fica ali na Avenida Paulista. Não é? Mas com 10% do número do que vai ter da direita. E pense numa coisa, mentor, que o Mike não tem partido nenhum. Não. Eu estou falando só o que vai acontecer. Vocês podem me cobrar aqui, daqui a 60 dias. Podem me cobrar aqui no ar, ao vivo, se não é isto que vai acontecer. Como eu queria estar errado, enganado. Como eu queria que em final de outubro você chegasse aqui e dissesse, mentor, viu como isso nada aconteceu e tu estava errado?
E eu vou dizer feliz assim, feliz de vocês que estão certo. Mas infelizmente, não é isso que vai acontecer. Não é. Eu não viria aqui para dizer um monte de loucuras, né? Ou deixar vocês com os nervos à flor da pele, se a coisa não fosse tão séria. Quantas vezes que eu falei aqui e falhei com vocês? Quantas? Eu sou apenas um ser intermediário que venho trazer as boas, sempre boas notícias. Talvez seja a primeira vez que eu venha trazer notícias desagradáveis e terríveis, mas é para ampará-los e ajudá-los, e para protegê-los, para que vocês se salvaguardem disso tudo. Deixe passar como se fosse um furacão, deixe passar por vocês, não se misturam. Deixem. Vocês não têm nada a ganhar e nem a perder se metendo nisto. Deixe para quem tem o ódio e o rancor no coração. Quem tem amor, pega a sua família, fica ali quietinho, compra as coisas, fica dentro de casa, assiste a televisão. Evita cidades grandes, porque é onde vai dar as maiores concentrações. É pouco tempo, é 60 dias. E passa. Pense nisso. Mentor, é verdade que o Trump vai assumir o governo dos Estados Unidos em breve, porque foi comprovado que ele ganhou as eleições? Infelizmente, não é? Infelizmente não. Porque ele tinha muitos defeitos, mas ele era inovador. Ele era. Tinha gravíssimos defeitos, como todo ser humano tem, não é? Mas ele fez grandes coisas também, né? Tanto é que foi sacado de lá, né? Foi sacado. Por quê? Porque ele não se rendeu ao sistema. Esse sistema que toma conta, esse mesmo sistema parecido que toma conta do país hoje. Vocês entendem? E as instituições que garantem a democracia serão perseguidas? As que se revoltarem, com certeza, serão fechadas. As que concordarem, ficará tudo normal. Quem estiver a favor do presidente, nada acontece. Quem estiver contra, podem ter certeza disto, né? Porque o que vai acontecer é o quê, ó? O que o presidente quer? Ele quer extirpar, ele quer terminar, não é? Com o quê? Com o socialismo e com o comunismo. Isto. O restante, ele não quer mais nada. Não é? Ele quer que o povo seja liberto dessa escravatura e que ele possa governar. Todos os projetos que ele quis colocar em benefício do povo, e não passa nunca, e não tem como. Já estão quase falando em prender o presidente. Mas tem cabimento isto? E eu não estou tomando partido acá. Eu sou do lado do povo, não é? Dos meus filhos queridos, que podem ser atingidos, inocentes, não é? E vou defendê-los sempre, sempre. Para acessar esses portais, então tem-se que estar em frequência similar a cada um? Ou não podemos acessar os mesmos? Mediunicamente é muito difícil. Vocês sabem por quê? Eu vou dar um exemplo só. O Mestre Cristo, que habitou por 33 anos o corpo do Mestre Jesus, vocês não fazem ideia da dificuldade que era para ele isto. Era a mesma coisa que botar São Paulo
dentro de uma cidadezinha do interior. Vocês entendem? A mesma coisa. A mesma coisa. Não é? A energia, ela é tão forte que ela não é para ser usada, vou usar um termo bem simples para vocês entenderem, pelo povo terreno, pelo terráqueo. Isso são dos avatares, são dos seres ascensionados de luz, dos extraterrenos, que trabalham em benefício do planeta. E de nós, indiretamente. Quando eu digo nós, o ser humano aqui encarnado. Entendeu? Quando os extraterrestres vão chegar e auxiliar a humanidade? Assim que o povo abandonar a ignorância. E não está longe, não. Não está longe. Porque com essas mudanças tudo, vocês já notaram que o povo evoluiu muito. De 40 anos para cá, para vocês terem uma ideia, a evolução. E tudo isso, quem é a grande estrela disso? A internet. O povo ele se reformulou, ele se formatou, ele se transformou num computador. Não é? Hoje todo mundo tem um celular. Não é só uma rara pessoa que não tem um celular, não é? Este celular. E são pouquíssimas as pessoas que não têm acesso à internet e à informação. Então o povo não é mais aquilo que se via antes, que era uma massa de manobra, como se fosse gado, né? Que dirige como quer para tudo que lado. Não é assim. Hoje o povo sabe julgar e perguntar por quê. E as vacinas experimentais? Se é para continuar fazendo? Deve ser isto, né? Ela aqui só pergunta assim, e as vacinas experimentais? Essas vacinas, querendo ou não, vocês têm que admitir uma coisa, não é? Morreu muito pouca gente que tinha se vacinado 2 vezes. E morreu muito pouca gente também que tinha se vacinado 1 vez. Então, querendo ou não é? Esses cientistas que correram contra o tempo são os grandes responsáveis por salvar milhares e milhares e milhões de vidas. Pode ter certeza disto. Porque se não fossem essas vacinas, a mortalidade seria 100 vezes mais. Podem ter certeza disto. E a mídia, como vai se posicionar? Vai passar a verdade para a população? No começo, não. Depende de cada... Como é que vocês chamam cá? Essas televisão, né? É televisão isto, né? É, isto. Depende de cada canal de televisão. Depende de cada canal. Cada um vai ter um foco, vai ter uma maneira de interpretar. Uns vão dizer que isto é um absurdo, que é autoritarismo, que é isso, que é aquilo. Outros vão mostrar o povo em festa, não é? Vencendo, que é o que vai acontecer, não é? Porque na realidade não vai ser um militarismo, vai ser uma democracia, mas comandada por militares. Não é? É isso que vai acontecer. Então depende muito do canal da televisão. O cantor Sérgio Reis foi investigado pela Polícia Federal. Por quê? Vocês sabem por quê? Porque ele estava pedindo para os caminhoneiros e para o povo amparar e ajudar o presidente. Então, mas ele cometeu um erro. Uma frase que ele disse: e nós vamos entrar lá e vamos quebrar tudo. Então essa frase o condenou. Esse foi o erro.
desse deputado. E por causa disto, não é, que eles entraram contra ele. Vocês entendem? Mas tanto é que já não está mais preso, né? Não é? Então, para entrarmos na quinta dimensão em que a Terra já está, teremos que desencarnar? Boa pergunta. Boa pergunta. Vocês já pensaram que quando vocês dormem, vocês passam até da quinta dimensão? Quando vocês se desmembram? Vocês não sabem para onde vocês vão. Muitas vezes vocês têm um sono tão pesado que não se lembram nem dos sonhos. Às vezes se lembram. Não é? Mas o ser humano pode sim passar facilmente para visitar espíritos familiares que estão em outras dimensões. Porque não esqueçam que a família de vós que vocês têm hoje são conhecidos de outras vidas. Lá em cima tem mais pais, mais mães, mais maridos, mais esposas. Vocês estão aqui fazendo o quê? Uma prova de vida. Não é? O que é uma prova de vida? Vocês estão resgatando antecedentes de uma vida passada. Não é? O ser humano está sempre em resgate. Sempre em resgate. E lá deixa, lá em cima, outros familiares. Espíritos conhecidos. Que vocês geralmente reencarnam no meio deles novamente. Às vezes, o teu melhor amigo, a tua melhor amiga, é a mãe que tu teve na outra vida, ou é o pai que tu teve na outra vida, ou é o filho que tu teve na outra vida, ou é a filha. É tudo assim. A espiritualidade ela é extraordinária, gigantesca. E vocês só vão se dar conta disso depois que desencarnar e vão perceber isto. Quando vocês sair do véu da carne e do esquecimento, sair do véu da carne é desencarnar. E o véu do esquecimento é vocês terem acesso ao mundo inteiro, ao mundo espiritual, que é o mundo infinito, a qual pertence o teu espírito e a tua alma. Aí vocês terão acesso a tudo. E aí tu olharás, como eu sempre digo, e dirás, isto eu fiz, isto eu não fiz, e isto eu deixei de fazer. E aí serás julgados pela tua consciência, para um novo preparo de uma nova vida e um novo regresso a este planeta. Mas jamais com este físico, e jamais na mesma família. Vocês podem vir até como entes queridos, não é? Mas não com essa mesma forma. E Gilberto jamais terá esta forma quando voltar novamente. Pode voltar uma mulher, pode voltar um homem, pode voltar preto, branco, amarelo, enfim. Vocês entendem isto? Tudo depende do que está escrito na grande planilha eterna do teu espírito infinito. É verdade que durante esse tempo da disputa a internet vai cair e ficaremos incomunicáveis e depois quando ela retornar será limpa, livre de requés? Cair não cairá, né? Pode ter pontos em que vocês não conseguirão acessar, por exemplo, né? Isto sim, não é? Mas que vocês serão informados, serão. Por quê? Porque não pode fazer isto. Porque o mundo inteiro estará de olho. Vocês compreendem isto? Né? O mundo inteiro estará de olho no que está acontecendo e no que vai acontecer. Então serão televisões do mundo inteiro que estarão acá, cobrindo. Fique tranquilo quanto a isto. Vocês não ficarão desinformados, não. Era isso, mentor. É. Então, amados, o mentor Kilmac pede perdão
a cada um de vós, por essa live, que eu sei que vocês estavam esperando que eu viesse aqui falar somente de amor. E é o que eu queria. É o que eu queria. Aquele dia em que eu pedi para cada um de vocês orar por aqueles afegãos, e que vocês disseram em casa, o mentor está emocionado. Eu estava. Mas eu estava mais emocionado ainda pelo que estava vindo pela frente para acontecer aqui. E eu não podia falar. E eu não podia dizer a vocês, para não deixá-los atormentados antes do tempo. Mas lembrem-se que o amor sempre vence. Sempre. E nós da espiritualidade estaremos cuidando de vocês. Sempre. Então, mais do que nunca, se agarrem a Deus. Se agarrem ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. E a esse Mestre Jesus, que tudo sabe. E se ele resolveu fazer essa faxina, é porque este país precisa. E porque cada um de vocês que são inocentes, trabalhadores, e que não tem nada a ver com isso, com essas ideologias, não padeçam com o preço de gasolina, de carne, enfim, de tanta coisa. Que vocês tenham a chance de poder trazer mais coisas para a mesa. É por isto. Então que Deus os abençoe e até uma próxima oportunidade. Amados e benditos filhos deste Deus.